Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Quando a mente humana contempla o fim do mundo, ou quando tentamos visualizar as condições mais extremas, hostis e infernais que o universo pode oferecer, nós somos quase biologicamente programados para pensar em fogo. Nossos mitos, nossas religiões e até os nossos pesadelos de ficção científica são dominados pelas chamas. Nós imaginamos vulcões explodindo com fúria tectônica. Imaginamos bombas nucleares vaporizando cidades em segundos. Imaginamos o calor sufocante e cegante de uma supernova consumindo um sistema solar inteiro. Em quase todas as culturas, a palavra inferno evoca imagens de lagos de enxofre ardente, de calor insuportável, de energia descontrolada. Mas existe uma visão diferente, uma visão que talvez seja mais cientificamente precisa e, paradoxalmente, muito mais aterrorizante. O grande poeta Dante Alighieri, em sua obra-prima, A Divina Comédia, descreveu sua descida aos círculos do inferno. À medida que ele descia, o sofrimento aumentava. Mas quando ele chegou ao fundo, ao nono círculo, ao epicentro do mal absoluto, onde o próprio Lúcifer estava aprisionado, Dante não encontrou fogo. Ele encontrou gelo. Ele encontrou o Lago Cossito, uma vastidão congelada, estática, silenciosa e eterna. A ciência moderna, através da termodinâmica e da mecânica quântica, nos diz que Dante teve uma intuição profética. O fogo é transformação. O fogo é química. O fogo, por mais destrutivo que seja, é uma forma de dinâmica, de mudança, de vida energética. O verdadeiro horror físico, a verdadeira antítese da existência, não é o calor, é o frio. Mas não estou falando do frio do inverno que faz você tremer. Não estou falando do frio da Antártica, que pode congelar a pele. Não estou falando nem mesmo do frio do espaço profundo entre as estrelas, onde a temperatura cai para 3 Kelvin. Estou falando de um limite teórico, uma fronteira proibida que a natureza desenhou com uma linha vermelha intransponível na própria estrutura da realidade. Estou falando do zero absoluto. 0 Kelvin, menos 273,15 graus Celsius. Este é o ponto onde a física clássica morre. É o ponto onde a entropia desaparece. É o ponto onde o tempo, teoricamente, deixaria de fazer sentido. A tese deste vídeo de 1 hora e 40 minutos é, ao mesmo tempo, fascinante e profundamente frustrante para o espírito humano que deseja conquistar tudo. É impossível atingir o zero absoluto. Nós podemos construir máquinas do tamanho de edifícios. Podemos usar lasers para frear átomos. Podemos chegar a nanokelvins, a bilionésimos de um grau acima do zero. Podemos chegar tão perto que podemos sentir o hálito do infinito. Mas nunca, jamais, em toda a história do universo, nem no passado e nem no futuro, tocaremos o zero perfeito. Existe uma barreira invisível, guardada por leis termodinâmicas implacáveis e por monstros quânticos, que nos impede de parar o coração da matéria. O universo permite que você desacelere, mas proíbe que você estacione. Hoje, vamos viajar para o fundo do termômetro. Vamos descobrir por que o universo proíbe a quietude total. E vamos ver que essa proibição é a única coisa que nos mantém vivos. Para entender essa impossibilidade e para entender o porquê de tanto esforço científico para chegar a um lugar que não existe, precisamos primeiro redefinir o que é temperatura. No nosso dia a dia, temperatura é uma sensação subjetiva. Está quente, está frio. Se eu tocar numa mesa de metal e numa mesa de madeira na mesma sala, o metal parece mais frio, embora ambos estejam na mesma temperatura. Nossos sentidos nos enganam. Para um físico, temperatura não é o que você sente. Temperatura é energia cinética média. Em termos simples, temperatura é movimento. Olhe para a sua mão agora. Ela parece sólida, estável e parada. A mesa à sua frente parece um objeto imóvel. Mas essa é a ilusão da escala macroscópica. Se tivéssemos olhos atômicos, olhos capazes de ver a realidade fundamental, veríamos um caos vibrante e ensurdecedor.
Os átomos que compõem a sua pele, seus ossos, a madeira da mesa e o ar que você respira estão dançando. Eles não estão parados. Eles vibram, giram, colidem uns com os outros bilhões de vezes por segundo. Eles esticam e encolhem suas ligações químicas como se fossem molas. Essa dança frenética é o que chamamos de calor. Não existe uma substância chamada calor. Calor é apenas o nome que damos à degradação da energia em movimento desordenado. Quanto mais rápido os átomos dançam, mais quente o objeto é. Quando você coloca uma panela de água no fogo, você não está adicionando um fluido mágico à água. Você está transferindo a violência das chamas para as moléculas de água. Você está batendo nelas, fazendo-as dançar mais rápido, girar com mais força, até que elas ficam tão agitadas que as ligações que as mantêm líquidas se quebram e elas voam para a liberdade como vapor. O vapor é apenas água dançando em um ritmo frenético. Agora, vamos fazer o experimento mental inverso. Vamos descer a escada de Dante. Imagine que começamos a retirar energia desse sistema. Começamos a roubar o movimento dos átomos. Nós colocamos a água no congelador. As moléculas, que antes voavam livres como vapor ou deslizavam umas sobre as outras como líquido, começam a perder velocidade. A dança fica lenta. A música do universo diminui o ritmo. Elas começam a se enganchar umas nas outras. Elas formam ligações rígidas de hidrogênio. A água vira gelo. Mas, mesmo dentro do gelo sólido, a dança não parou. Os átomos de oxigênio e hidrogênio estão presos em uma grade cristalina, como prisioneiros em celas, mas eles estão tremendo. Eles vibram em seus lugares. Eles têm frio. Continuamos retirando calor. Usamos nitrogênio líquido. Usamos hélio líquido. A temperatura cai para 200 e 250, 270. A vibração dos átomos torna-se minúscula. A amplitude do movimento encolhe. O zumbido energético torna-se A lógica humana, acostumada com linhas retas, projeta uma conclusão inevitável. Se eu continuar retirando calor para sempre, deve chegar um momento em que o movimento cessa completamente. Deve chegar um momento em que o átomo para. Ele fica imóvel, estático, congelado no espaço e no tempo. Esse estado hipotético de imobilidade perfeita, onde a energia cinética é zero, onde não há vibração, onde não há caos, é o zero absoluto. Nesse estado, a entropia seria zero. A desordem desapareceria. A informação seria perfeita. O universo seria um cristal perfeito, silencioso e morto. Seria a ordem suprema. Mas aqui começa o mistério que desafia os cientistas há séculos. A natureza parece ter um horror visceral a essa perfeição estática. Assim como existe um limite de velocidade cósmica no topo, a velocidade da luz, Siddhartha, aproximadamente 300 mil km/s, que você não pode ultrapassar se tiver massa, existe um limite no fundo. O universo é um intervalo fechado entre a velocidade da luz e o repouso absoluto. E, curiosamente, você não pode atingir nenhum dos dois. Você não pode viajar à velocidade da luz se tiver massa, e você não pode parar completamente. O zero absoluto é o sinal de pare que você nunca alcança. Você pode frear o quanto quiser, mas nunca estaciona. Por quê? Que força misteriosa impede que um átomo fique quieto? A resposta tem duas camadas de proteção, como um cofre de banco com duas portas blindadas. A primeira porta é a termodinâmica clássica. É um problema de engenharia e estatística. Para esfriar algo, você precisa de uma esponja de calor, algo mais frio para absorver a energia. Mas à medida que você se aproxima do zero, a capacidade de extrair calor diminui exponencialmente. Torna-se um trabalho de Sísifo. Cada passo em direção ao zero exige mais energia do que o passo anterior. Você precisa de máquinas infinitas para bombear o último quantum de calor. É a terceira lei da termodinâmica dizendo: o esforço é infinito. Mas a segunda porta, e a mais fascinante, é a mecânica quântica.
Se um átomo parasse completamente, ele violaria as leis fundamentais da existência. Um átomo parado teria uma posição fixa e uma velocidade fixa, zero. O universo quântico, regido pelo princípio da incerteza de Heisenberg, proíbe que saibamos a posição e a velocidade com precisão absoluta ao mesmo tempo. Portanto, a natureza exige incerteza. A natureza exige um borrão. O átomo precisa vibrar para existir. Ele precisa ter uma energia de ponto zero. Mesmo no vácuo mais profundo, na escuridão mais fria, onde não há luz nem calor externo, a matéria tem um tremor residual irremovível. Esse tremor é a assinatura da realidade. É o batimento cardíaco do cosmos que não pode ser silenciado. Se o tremor parasse, a matéria deixaria de ser matéria e a realidade colapsaria. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa fronteira gelada. Vamos ver o que acontece com a matéria quando chegamos muito perto dessa fronteira proibida. Coisas bizarras acontecem. As regras do mundo cotidiano quebram. Veremos líquidos que fluem para cima, desafiando a gravidade e o atrito. Superfluidez. Veremos átomos que perdem sua individualidade e se fundem em um fantasma gigante, comportando-se como uma única onda de matéria. Condensados de Bose-Einstein. Vamos ver como os cientistas travam uma guerra fria literal em laboratórios, usando lasers para congelar átomos, chegando a trilionésimos de grau acima do zero. E, finalmente, vamos olhar para o futuro distante do universo. O universo está se expandindo e esfriando. Estamos caminhando para a morte térmica. Será que o universo inteiro, um dia, atingirá o zero absoluto? Ou seremos condenados a viver em um crepúsculo eterno, um pouco acima do zero, onde nada acontece, para sempre? Preparem seus casacos. Vamos descer para a temperatura onde o inferno congela, onde a luz para e onde a matéria perde a identidade. Vamos descobrir por que o frio perfeito é a única coisa que a física proibiu terminantemente. Para entendermos verdadeiramente a impossibilidade do zero absoluto, precisamos fazer uma viagem no tempo. Precisamos voltar ao século XIX, uma era de ouro para a física, onde homens de cartola e redingote não estavam apenas descobrindo as leis da natureza. Eles estavam competindo para dominá-la. Se você olhasse para a ciência vitoriana, veria uma obsessão dupla. De um lado, tínhamos os senhores do fogo, engenheiros e termodinâmicos tentando construir motores a vapor mais eficientes para alimentar a revolução industrial. Mas, nas sombras, havia um grupo diferente, um clube exclusivo de cientistas obcecados pela direção oposta. Eles eram os corredores do frio. A missão deles parecia simples. Vamos ver o quanto conseguimos esfriar a matéria antes que ela quebre. O objetivo final não era apenas científico, era uma questão de orgulho nacional. Quem conseguiria liquefazer os gases mais teimosos da natureza primeiro? Essa corrida começou com um gigante, Michael Faraday. Faraday, o pai do eletromagnetismo, também era um gênio da química prática. Na década de 1820 e 1840, ele usou uma combinação bruta de alta pressão e misturas refrigerantes de gelo e sal para domar gases perigosos. Ele conseguiu liquefazer o cloro. Conseguiu liquefazer a amônia e o dióxido de carbono. Faraday mostrou ao mundo que gás não era um estado eterno. Gás era apenas um líquido que estava muito quente. Se você espremesse e esfriasse o suficiente, a fera se acalmava e virava um líquido dócil no fundo de um tubo de ensaio. Mas Faraday esbarrou em um muro. Havia 3 gases: oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, que se recusavam a virar líquido. Não importava quanta pressão Faraday aplicasse, eles permaneciam gasosos. A comunidade científica, frustrada, deu a eles um nome mítico: os gases permanentes. Eles acreditavam que essas substâncias eram fundamentalmente diferentes. Talvez fossem os ares divinos que nunca poderiam ser corrompidos pelo estado líquido. Faraday morreu sem ver esses gases liquefeitos. Mas ele deixou o desafio na mesa. A corrida recomeçou no final do século XIX,
com uma ferocidade nova. A tecnologia de refrigeração avançou. Em 1877, o francês Louis-Paul Cailletet e o suíço Raoul Pictet, trabalhando independentemente, conseguiram, por um breve segundo, liquefazer o oxigênio a 183 degraus. Eles provaram que os gases permanentes não eram divinos, eram apenas teimosos. Depois, caiu o nitrogênio, a 196 era. O ar que respiramos podia ser transformado em um líquido azul claro, mas restava o rei dos gases, o hidrogênio, o elemento mais simples, mais leve e mais abundante do universo. Ele zombava dos cientistas. Para liquefazer o hidrogênio, você precisa descer a temperaturas que, na época, pareciam impossíveis. 250 degraus de Cristo, apenas 20 graus acima do zero absoluto. A batalha para liquefazer o hidrogênio foi travada principalmente em Londres pelo escocês James Dewar. Dewar era brilhante, mas era um homem difícil, territorial e agressivo. Ele inventou o vaso de Dewar, o que hoje você chama de garrafa térmica, não para manter seu café quente, mas para impedir que seus preciosos líquidos criogênicos evaporassem. Em 1898, Dewar venceu. Ele produziu hidrogênio líquido. Ele olhou para dentro de seu tubo de ensaio e viu o universo primordial engarrafado. Dewar achou que tinha vencido a corrida final. Ele achou que tinha chegado ao fundo do poço, mas ele estava errado. Em 1868, astrônomos tinham descoberto um novo elemento no espectro do Sol. Chamaram-no de hélio. Pouco depois, o hélio foi encontrado na Terra. E o hélio provou ser o pesadelo final da criogenia. O hélio é um gás nobre. Ele não gosta de interagir com ninguém, nem com ele mesmo. Para forçá-lo a virar líquido, você precisa de temperaturas ainda mais baixas do que o hidrogênio. A coroa da corrida do frio não ficaria com Dewar. Ela iria para a Holanda, para um homem chamado Heike Kamerlingh Onnes. Onnes era o oposto de Dewar. Enquanto Dewar era um lobo solitário, Onnes era um construtor de impérios. Ele transformou seu laboratório na Universidade de Leiden em uma fábrica de frio. Ele treinou exércitos de técnicos sopradores de vidro. Ele criou uma linha de produção industrial de ar líquido para usar como pré-resfriador. Em 10 de julho de 1908, Kamerlingh Onnes fez história. Ele usou hidrogênio líquido para esfriar o hélio gasoso e depois usou o efeito Joule-Thomson para esfriar ainda mais. A temperatura caiu. O relógio marcava horas de tensão. Dewar, em Londres, estava roendo as unhas. Finalmente, a temperatura atingiu 4 Kelvin, 269 nero. No fundo do criostato, Onnes viu algo que nenhum ser humano jamais tinha visto. Hélio líquido. Era o líquido mais frio do universo. Onnes tinha chegado a 4 graus do zero absoluto. Ele se sentiu como o conquistador do Polo Sul. Ele achou que o próximo passo seria fácil. Vamos bombear o vapor desse hélio líquido, baixar a pressão e a temperatura vai cair para 0 Kelvin. Vamos congelar o hélio e tocar o fundo da realidade. Ele tentou. Ele bombeou furiosamente. A temperatura caiu para 3 Kelvin, 2 Kelvin, 1 Kelvin, mas o hélio se recusou a congelar. Mais tarde, descobrimos que o hélio nunca congela à pressão ambiente. Ele vira um superfluido, mas falaremos disso na parte 4. E, mais importante, Onnes percebeu algo estranho. Quanto mais ele tentava descer, mais difícil ficava. Baixar de 300 K, temperatura ambiente, para 77 K, nitrogênio, foi difícil. Baixar de 77 K para 4 K, hélio, foi hercúleo. Mas baixar de 4 K para 0 K parecia exigir um esforço infinito. Era como se o termômetro estivesse esticando. Cada grau para baixo custava 10 vezes mais energia e engenhosidade do que o grau anterior. O universo estava resistindo. Onnes tinha esbarrado na barreira de Nernst. Aqui entra o personagem intelectual mais importante da nossa história, Walter Nernst. Enquanto Onnes era o mestre das máquinas, Nernst era o mestre da teoria. Em 1905, Nernst estava analisando as equações da entropia e das reações químicas. Ele percebeu um padrão matemático fundamental que governava o comportamento da matéria no frio extremo.
Ele formulou o que hoje chamamos de terceira lei da termodinâmica. A primeira lei diz: você não pode ganhar, a energia se conserva. A segunda lei diz: você não pode empatar, a entropia sempre aumenta, você sempre perde energia útil. A terceira lei de Nernst é a mais cruel de todas. Ela diz: você não pode sair do jogo. Formalmente, a lei diz: a variação de entropia de qualquer sistema condensado tende a zero quando a temperatura tende a zero. Mas existe uma consequência prática dessa lei, uma letra miúda no contrato do universo, que é devastadora para os sonhadores do zero absoluto. A terceira lei implica que é impossível atingir o zero absoluto através de um número finito de processos físicos. Deixe-me repetir isso, porque é a sentença de prisão perpétua da criogenia. Um número finito de processos. O que isso significa na prática? Significa que esfriar é um processo de passos. Passo 1. Você magnetiza um material. Ele esquenta, você remove esse calor. Passo 2. Você desmagnetiza o material, ele esfria. Você caiu de 1K para 0,5K. Você repete o processo. Passo 3 e 4. Você cai de 0,5K para 0,25K. Repete. 0,25K para 0,125K. Você está sempre cortando a temperatura pela metade, ou por uma fração. Mas não importa quantas vezes você corte um número pela metade, ele nunca chega a zero. Você pode fazer isso 1 milhão de vezes. Você terá 0,001 Kelvin, mas não terá zero. Para chegar a zero, você precisaria realizar esse ciclo de resfriamento um número infinito de vezes. E como você não tem tempo infinito e nem recursos infinitos, o zero absoluto está matematicamente fora do seu alcance. Aqui, a física encontra a filosofia grega antiga. Este é o paradoxo de Zenão, aplicado à termodinâmica. Lembram-se de Zenão de Eleia? Ele dizia que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga e que você nunca atravessaria uma sala. Para atravessar a sala, primeiro você tem que andar metade do caminho. Depois, você tem que andar metade do que falta. Depois, metade do restante. Como existe um número infinito de metades, Zenão argumentava que o movimento é uma ilusão. Na vida real, nós atravessamos a sala porque o espaço não é infinitamente divisível da maneira que Zenão pensava, ou porque nos movemos de forma contínua. Mas na termodinâmica, a sala do frio é governada exatamente por essa regra. A escada da entropia, que desce até o zero, não tem degraus iguais. À medida que você desce, os degraus ficam menores. A capacidade de remover calor de um objeto depende da quantidade de entropia que ele ainda tem. Quando você está muito perto do zero, o objeto tem pouquíssima entropia. Ele tem pouquíssima desordem para você pentear. Então, a sua esponja de calor torna-se inútil. Tentar resfriar um objeto que já está a 0,01 Kelvin é como tentar enxugar uma mesa que já está seca. Você passa o pano, mas não sai água. E, no entanto, a mesa não está perfeitamente seca. Há moléculas lá, mas o seu pano não consegue pegá-las. Nernst mostrou que as curvas de entropia do estado inicial e do estado final se encontram no zero. Elas se tocam. Isso significa que não há queda possível para impulsionar o processo de resfriamento. A eficiência da sua geladeira cai para zero quando a temperatura tende a zero. Você precisa de trabalho infinito para bombear zero calor. Essa descoberta foi um choque. Os cientistas do século XIX viam o zero absoluto como o Polo Norte ou o Polo Sul. Um lugar difícil de chegar, sim, mas um lugar físico. Um lugar onde você poderia fincar uma bandeira. Nernst transformou o zero absoluto em algo diferente. Ele o transformou no horizonte. Você pode caminhar em direção ao horizonte para sempre. Ele pode parecer estar logo ali, atrás da próxima colina, mas não importa o quanto você ande, o horizonte sempre se afasta. O zero absoluto não é um lugar, é um limite assintótico. É a cenoura pendurada na frente do burro atômico. Kamerlingh Onnes, o homem que liquefez o hélio, teve que aceitar essa derrota amarga. Ele abriu a porta para o mundo quântico,
mas a porta para o silêncio total estava trancada por dentro. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1913, mas morreu sabendo que o seu santo graal era uma miragem. Mas, como acontece frequentemente na ciência, a proibição é mais interessante do que a permissão. Se a terceira lei fosse apenas uma barreira chata, a história acabaria aqui. Mas o fato de não podermos atingir o zero é o que permite que o universo seja complexo. Se pudéssemos atingir o zero, a matéria colapsaria em estados de energia mínima que seriam, francamente, entediantes. A sujeira térmica, o fato de que sempre há um pouco de agitação, um pouco de incerteza, é o que mantém a química fluida. No entanto, a corrida não parou com Nernst. Pelo contrário, a terceira lei tornou-se um desafio. Ok, não podemos chegar ao zero, mas quão perto podemos chegar? Nas décadas seguintes, a tecnologia mudou. Saímos dos compressores mecânicos barulhentos de íons e entramos na era da refrigeração magnética. Os cientistas começaram a usar os spins dos elétrons como refrigerantes. Eles chegaram a milikelvins, 0,01 K. Depois, usaram os spins dos núcleos atômicos. Chegaram a microkelvins, 0,001 K. Hoje, usamos lasers. Sim, usamos luz, que normalmente esquenta as coisas, para esfriar átomos. Nós bombardeamos átomos com fótons sintonizados exatamente para freá-los, como se estivéssemos jogando bolas de ping-pong contra um caminhão para fazê-lo parar. Com o resfriamento a laser, chegamos a nanokelvins. Estamos a uma fração de cabelo do rosto de Deus. E é nessa região, nessa terra de ninguém, entre o quase zero e o zero, que a mágica acontece. Na próxima parte deste vídeo, vamos ver o que acontece quando os átomos ficam tão frios e tão lentos que começam a sofrer uma crise de identidade. A terceira lei nos impede de parar o átomo, mas ela não nos impede de deixá-lo tão lento que ele esquece quem ele é. Preparem-se para conhecer o policial quântico. Vamos ver por que Heisenberg é o verdadeiro guarda-costas do zero absoluto e como a incerteza fundamental da natureza é a barreira final que nem mesmo uma máquina de tempo infinito poderia quebrar. A descida continua e as coisas estão prestes a ficar muito, muito estranhas. Na nossa descida rumo ao fundo do poço térmico, esbarramos primeiro na barreira da termodinâmica. Vimos, com Walter Nernst e sua terceira lei, que retirar o calor de um sistema é como tentar esvaziar o oceano com uma colher que diminui de tamanho a cada colherada. É uma tarefa de Sísifo. Exige tempo infinito e energia infinita. Para um engenheiro, isso já seria motivo suficiente para desistir. A terceira lei é uma placa de não entre, escrita com a tinta da exaustão e da ineficiência. Ela diz: você não vai conseguir porque você vai cansar antes. Mas na física, somos teimosos. Gostamos de perguntar, e se? E se tivéssemos uma máquina divina? E se tivéssemos tempo infinito? E se pudéssemos, magicamente, superar a barreira da entropia de Nernst? Será que, nesse cenário hipotético idealizado, conseguiríamos finalmente parar o átomo? Será que conseguiríamos fazer a matéria ficar perfeitamente quieta, imóvel, congelada no tempo e no espaço, atingindo o sagrado zero Kelvin? A resposta, surpreendentemente, ainda é não. E o não, agora, é muito mais autoritário. Não é um não de cansaço, é um não de proibição legal. Se a termodinâmica é a burocracia que dificulta o processo, a mecânica quântica é a polícia de choque que bloqueia a estrada. Bem-vindos ao domínio do policial quântico. Bem-vindos ao princípio da incerteza. Para entender por que o átomo se recusa a morrer, ou seja, a parar de se mover, precisamos abandonar a intuição do nosso mundo macroscópico. No nosso mundo, parar é um conceito fácil. Você vê um carro freando no sinal vermelho. Ele desacelera e para. A velocidade dele é zero. A posição dele é fixa, na faixa de pedestres. Você pode medir as duas coisas com precisão absoluta. O carro está ali e está parado. Durante séculos, desde Isaac Newton, achávamos que os átomos funcionavam da mesma maneira.
Achávamos que eles eram apenas bolinhas de bilhar muito pequenas. Se você esfriasse as bolinhas, elas perderiam energia cinética, ficariam mais lentas e, eventualmente, parariam no fundo da caçapa. Essa era a visão clássica. O zero absoluto seria o estado de repouso perfeito. Mas em 1927, um jovem físico alemão chamado Werner Heisenberg destruiu essa certeza e, com ela, destruiu a possibilidade do zero absoluto. Heisenberg percebeu algo fundamental sobre a natureza das ondas e das partículas. Ele percebeu que o universo não é feito de pontos definidos, mas de borrões de probabilidade. Ele formulou o que talvez seja a equação mais famosa da física quântica, ao lado da equação de Schrödinger. O princípio da incerteza, delta, x acidot, delta, e ps idjek gerajagabar, $2. Vamos traduzir isso do fisiquês para o português. Delta, $, é a incerteza na posição, onde a partícula está. Delta $, é a incerteza no momento. Basicamente, a velocidade da partícula e para onde ela está indo. A equação diz que se você multiplicar a incerteza de onde algo está pela incerteza de quão rápido ele se move, o resultado nunca pode ser zero. O resultado deve ser sempre maior ou igual a uma constante minúscula, a constante de Planck reduzida. O que isso tem a ver com o frio? Tudo. Imagine que queremos levar um átomo ao zero absoluto. O que significa zero absoluto na definição clássica? Significa que o átomo está parado. Se o átomo está parado, qual é a velocidade dele? Zero. Exatamente zero. Se a velocidade é zero, qual é a incerteza da velocidade? Zero. Nós sabemos perfeitamente que ele não está se movendo. A incerteza, delta p blábula, desaparece. E onde está o átomo? Bem, se estamos esfriando ele em laboratório, ele está dentro da nossa armadilha magnética ou dentro do nosso frasco. Nós sabemos onde ele está. Então, no zero absoluto clássico, teríamos precisão perfeita sobre a posição e precisão perfeita sobre a velocidade. Mas Heisenberg diz: proibido. A equação delta x uracidot delta p $0 diz que você não pode saber as duas coisas ao mesmo tempo. É uma gangorra cósmica. Se você tenta forçar a velocidade a ser zero, esfriando o átomo, a natureza é obrigada a aumentar a incerteza da posição. O átomo começa a ficar borrado. Ele começa a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se você tentar prender o átomo em uma caixa pequena para saber a posição dele, reduzindo delta $, a natureza é obrigada a aumentar a incerteza da velocidade, delta p. O átomo começa a vibrar violentamente. Quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele se agita. Quanto mais você tenta definir a posição dele no frio, mais ele ganha energia de movimento para satisfazer a desigualdade de Heisenberg. Isso cria um paradoxo fascinante. O ato de confinar um átomo e tentar parar o seu movimento cria automaticamente novo movimento. Você não pode vencer. Se você esfriar um átomo até o limite máximo, retirando toda a energia térmica possível, ele não para. Ele atinge um estado de energia mínima, mas não nula. Nós chamamos esse estado de energia de ponto zero. Zero point energy. Imagine um átomo no fundo de uma tigela. Na física clássica, se você tirar a energia dele, ele rola para o fundo da tigela e fica lá, parado no ponto mais baixo. Na física quântica, o átomo nunca pode ficar parado no fundo. Se ele ficasse parado no fundo, saberíamos sua posição e velocidade. Então, o átomo fica dançando no fundo da tigela. Ele oscila. Ele tem um tremor fundamental. Esse tremor não é calor no sentido tradicional. Você não pode extrair esse tremor para rodar uma máquina a vapor, mas é movimento. É energia cinética. E porque há movimento, a temperatura nunca pode ser matematicamente zero. O zero absoluto é o estado onde a energia de ponto zero desapareceria. Mas se ela desaparecesse, o átomo violaria a lei de Heisenberg e deixaria de existir como entidade quântica. Portanto, a matéria precisa tremer para existir. A vibração não é apenas uma característica da matéria quente. A vibração
é a condição sine qua non da realidade. O universo é uma corda de violão que nunca para de tocar a nota mais baixa possível. Isso tem implicações profundas, muito além de apenas não conseguirmos esfriar coisas. Essa energia proibida que impede o zero absoluto é a mesma energia que impede que você desmorone agora mesmo. Pense no átomo de hidrogênio. Um próton no centro, um elétron orbitando. O próton é positivo, o elétron é negativo. Cargas opostas se atraem. A força elétrica é gigantesca nessas distâncias. Pela lógica clássica, o elétron deveria ser sugado para o núcleo. Ele deveria espiralar para dentro, colidir com o próton e destruir o átomo. Toda a matéria do universo deveria colapsar em nêutrons em uma fração de segundo. Por que o elétron não cai? Porque o átomo é, na maior parte, espaço vazio e estável. A resposta é o princípio da incerteza, o nosso policial quântico. À medida que o elétron se aproxima do núcleo, o espaço onde ele está confinado diminui. A incerteza da posição, Dras delta Zalo, fica muito pequena. Para compensar, a incerteza da velocidade, Las delta Psalars, explode. O elétron começa a se mover freneticamente. Quanto mais perto do núcleo ele chega, mais rápido ele tem que se mover devido às leis quânticas. Chega um ponto em que essa agitação quântica, a energia de ponto zero do elétron, cria uma pressão para fora que equilibra perfeitamente a atração elétrica para dentro. O elétron não cai no núcleo porque o medo quântico de ser confinado o obriga a se mover. É a resistência ao zero absoluto, a resistência à imobilidade e ao confinamento perfeito que dá volume aos átomos. Você é feito de vazio inflado por agitação quântica. Se o zero absoluto fosse possível, se pudéssemos desligar o princípio de Heisenberg, os elétrons cairiam nos núcleos. Você, sua casa, a Terra e o Sol colapsariam instantaneamente em poeira nuclear densa. O volume do seu corpo é uma manifestação direta da impossibilidade do zero absoluto. Nós existimos porque a natureza se recusa a ficar parada. Mas o policial quântico não atua apenas dentro do átomo. Ele atua no próprio vazio. Isso é o que torna o conceito de frio ainda mais bizarro. Se retirarmos toda a matéria de uma caixa, se retirarmos toda a radiação, se blindarmos a caixa contra tudo, o que sobra? O vácuo. A temperatura do vácuo deveria ser 0 Kelvin, certo? Errado. O princípio da incerteza também se aplica aos campos. Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional. Você não pode ter um campo com valor 0 e taxa de variação 0 ao mesmo tempo. Isso significa que o vácuo nunca está vazio. O vácuo está fervilhando. Partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. Elétrons e pósitrons surgem do nada, se aniquilam e devolvem a energia ao banco do universo. Fótons virtuais cruzam a escuridão. Isso é o que chamamos de flutuações de vácuo. O próprio espaço-tempo tem uma temperatura intrínseca, uma agitação de fundo. Tentar atingir o zero absoluto seria tentar acalmar o mar quântico do universo. Seria tentar dizer ao espaço para parar de flutuar. E o espaço não obedece. Nós medimos isso em laboratório. O efeito Casimir é a prova. Se você colocar duas placas de metal muito próximas no vácuo, elas são empurradas uma contra a outra. Por quê? Porque as ondas quânticas do lado de fora das placas são maiores do que as que cabem no espaço entre as placas. A pressão do vácuo empurra as placas. Isso prova que o nada tem força. O nada tem energia. E se o nada tem energia, ele não está a 0 Kelvin. O tecido do universo tem um calor fundamental embutido em sua trama. Agora, vamos voltar ao nosso laboratório, onde os cientistas estão lutando contra esse policial. Eles sabem que não podem chegar ao zero. Eles sabem que a energia de ponto zero é o chão duro onde a escada termina. Mas eles querem chegar o mais perto possível desse chão. Eles usam uma técnica que parece ficção científica: resfriamento a laser.
Normalmente, pensamos em lasers como coisas que esquentam e queimam, como em Star Wars. Mas a luz é feita de fótons, e fótons têm momento, empurrão. Se você atirar um fóton contra um átomo que está vindo na sua direção, o fóton bate no átomo e o empurra um pouquinho para trás. Ele freia o átomo. Imagine um átomo como uma bola de boliche vindo na sua direção. Você atira milhares de bolinhas de ping-pong, fótons, contra ela. Cada bolinha tira um pouco da velocidade da bola de boliche. Eventualmente, ela para, ou quase para. Os cientistas criam uma armadilha onde lasers disparam de todas as 6 direções: cima, baixo, esquerda, direita, frente, trás. O átomo fica preso no meio, sendo bombardeado por luz. Ele tenta se mover para a esquerda e leva um soco de luz. Tenta ir para a direita e leva outro soco. Isso cria o que chamamos de melaço óptico. O átomo fica atolado na luz. A velocidade dele cai drasticamente. A temperatura despenca, milikelvins, microkelvins, nanokelvins. Nessas temperaturas, os átomos se movem mais devagar do que uma lesma. Eles estão quase parados, mas eles ainda tremem. O policial quântico ainda está lá, apitando. Mantenha a incerteza, mantenha a incerteza. Eles atingem o limite de recuo do fóton. Então, os cientistas usam outra técnica: resfriamento evaporativo. É o mesmo princípio de soprar o café quente. As moléculas mais rápidas, mais quentes, escapam da armadilha magnética, levando o calor embora. As que sobram são as mais lentas e frias. Com isso, chegamos a temperaturas de picokelvins, trilionésimos de grau. Estamos arranhando a porta do zero. E é aqui, nessa fronteira extrema, onde a agitação térmica foi quase totalmente removida e só resta a agitação quântica pura, que a matéria começa a se comportar de maneira alucinante. O policial quântico não apenas impede o zero, ele começa a reorganizar a realidade. Quando a incerteza da posição fica muito grande, porque a velocidade está muito baixa, os átomos começam a se sobrepor. As ondas de probabilidade de um átomo começam a se misturar com as do vizinho. Eles perdem a identidade individual. Eles deixam de ser átomo A e átomo B. Eles se tornam uma única superonda. Eles entram em um estado da matéria que Einstein previu, mas nunca viu. Na próxima parte deste vídeo, vamos entrar no mundo bizarro. Vamos falar sobre os condensados de Bose-Einstein e a superfluidez. Vamos ver líquidos que sobem pelas paredes do copo sozinhos, desafiando a gravidade, porque perderam o atrito, que é uma forma de calor. Vamos ver correntes elétricas que fluem para sempre sem bateria. Supercondutividade. O zero absoluto é impossível, mas a vizinhança do zero absoluto é um lugar mágico, onde as leis do mundo macroscópico são revogadas e a mecânica quântica se torna visível a olho nu. Preparem-se. O frio extremo não mata a matéria. Ele a transforma em fantasma. Vamos descobrir como os átomos perdem o ego quando sentem muito frio. Nas partes anteriores desta nossa jornada gelada, estabelecemos que o zero absoluto é um muro intransponível. A terceira lei da termodinâmica nos diz que a estrada é infinita, e o princípio da incerteza de Heisenberg nos diz que o átomo se recusa a ficar quieto. Parece um fim de jogo frustrante, não é? Parece que a natureza colocou uma placa de fechado na porta do frio extremo e nos mandou voltar para casa. Mas os físicos são criaturas curiosas. Quando nos dizem que não podemos entrar em um lugar, nós montamos acampamento na porta. Nós decidimos chegar o mais perto possível, raspando o nariz contra essa barreira proibida. E o que descobrimos nessa vizinhança do zero? Nessa terra de ninguém a apenas alguns bilionésimos de grau acima do limite final, é algo que desafia toda a lógica do mundo cotidiano. Descobrimos que, quando a matéria fica fria o suficiente, ela não apenas fica lenta, ela fica louca. Ela sofre uma crise de identidade existencial. As regras de Newton, que governam bolas de bilhar e planetas, evaporam. A realidade macroscópica se dissolve e, de repente, a mágica quântica, que geralmente fica escondida no mundo subatômico, cresce.
e se torna visível a olho nu. Bem-vindos ao mundo bizarro da criogenia profunda. Bem-vindos ao reino dos condensados, de Bose-Einstein e dos superfluidos. Aqui, líquidos sobem paredes, a eletricidade flui para sempre e você deixa de ser você para se tornar nós. Para entender a loucura que acontece aqui, precisamos lembrar que, na mecânica quântica, toda partícula é também uma onda. Louis de Broglie, um príncipe francês que virou físico, nos ensinou isso em 1924. Você, eu, os átomos. Todos nós temos um comprimento de onda, mas a temperatura dita o tamanho dessa onda. Em temperaturas altas, como a temperatura ambiente, os átomos estão se movendo rápido e freneticamente. O comprimento de onda deles é minúsculo, quase imperceptível. Eles se comportam como bolinhas de gude duras e individuais. Eles colidem, rebatem e seguem seus caminhos. Eles têm identidades distintas. Este é o átomo A, aquele é o átomo B. É como uma multidão na Grand Central Station em Nova York, na hora do rush. Milhares de pessoas correndo, esbarrando, cada uma com sua própria agenda, cada uma ocupando seu próprio espaço. Mas à medida que esfriamos os átomos, eles desaceleram. E à medida que desaceleram, a equação de de Broglie diz que o comprimento de onda deles aumenta. A onda de matéria começa a se esticar. O átomo deixa de ser um ponto focado e começa a ficar borrado e grande. Agora, imagine que continuamos esfriando. Estamos descendo para microkelvins e nanokelvins. As ondas dos átomos ficam tão longas, tão esticadas, que começam a tocar nas ondas dos átomos vizinhos. As caudas das ondas se sobrepõem. E então, em um momento crítico, ocorre uma transição de fase que é diferente de qualquer congelamento normal. As ondas individuais não apenas se tocam, elas se fundem. Elas colapsam em uma única onda gigante. Os átomos perdem sua identidade individual. Não existe mais átomo A e átomo B. Existe apenas um superátomo. Todos os átomos do sistema entram exatamente no mesmo estado quântico, na mesma energia, vibrando em uníssono perfeito. Voltando à nossa analogia, imagine que a multidão caótica da Grand Central Station de repente parasse e, instantaneamente, todos se transformassem em soldados clonados, marchando em sincronia absoluta, levantando a perna esquerda ao mesmo tempo, respirando ao mesmo tempo. Eles deixam de ser uma multidão e se tornam um exército único. Isso é um condensado de Bose-Einstein, BS. Essa ideia foi proposta por Albert Einstein e pelo físico indiano Satyendra Nath Bose na década de 1920. Mas, por 70 anos, foi apenas uma teoria no papel. Ninguém acreditava que fosse possível criar isso na vida real. Era o santo grau da física de baixas temperaturas. Foi somente em 1995, em um laboratório no Colorado, que Eric Cornell e Carl Wieman conseguiram o impossível. Eles usaram lasers e campos magnéticos para resfriar uma nuvem de átomos de rubídio a 170 nanokelvins, 0,0017K. Quando eles olharam para os dados, viram um pico agudo no gráfico de velocidade. Os átomos, que antes estavam espalhados em uma curva de sino, distribuição de Maxwell-Boltzmann, de repente se amontoaram no centro, na velocidade zero, ou quase zero. Eles tinham criado um novo estado da matéria. Não era sólido, nem líquido, nem gasoso, nem plasma. Era um quinto estado. Era o condensado. Pela primeira vez na história, podíamos ver a mecânica quântica. Normalmente, a função de onda é algo microscópico. No Beck, a função de onda é macroscópica. O borrão quântico ficou grande o suficiente para ser fotografado. É uma substância fantasmagórica. Se você pudesse colocar a mão dentro de um condensado de Bose-Einstein, o que você não pode, porque o calor da sua mão o destruiria instantaneamente, você estaria tocando em uma entidade onde a localização é indefinida. Os átomos estão em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, juntos. Mas se o Beck é uma curiosidade de laboratório feita com gases rarefeitos,
Existe um primo dele que é ainda mais visível e mais perturbador: a superfluidez. Isso acontece com o hélio 4 quando o esfriamos abaixo de 2,17 Kelvin. Esse ponto de temperatura é chamado de ponto lambda. Acima de 2,17 K, o hélio líquido é um líquido normal. Ele ferve, faz bolhas, tem viscosidade. É como água muito fria. Mas no exato segundo em que a temperatura cruza a linha de 2,17 K, algo milagroso acontece. A ebulição para instantaneamente. O líquido, que estava agitado e borbulhante, torna-se subitamente imóvel e cristalino como vidro. Ele se tornou um superfluido. E o que é um superfluido? É um líquido com viscosidade zero. Viscosidade é o atrito interno de um fluido. É o que faz o mel ser grosso e a água ser fina. É a resistência dos átomos em fluir uns sobre os outros. No mundo quântico do zero absoluto, o atrito desaparece. Se você mexer uma xícara de café normal com uma colher e parar, o café gira por um tempo e depois para. Por quê? Porque os átomos do café batem uns nos outros e nas paredes da xícara, perdendo energia por atrito, calor. Se você tivesse uma xícara de hélio superfluido e o fizesse girar, ele giraria para sempre. Literalmente, para sempre. 1 milhão de anos depois, o vórtice estaria girando com a mesma velocidade. É o movimento perpétuo, tornado possível porque o sistema está em um estado quântico fundamental, onde a dissipação de energia é proibida. Mas fica mais estranho. O superfluido desafia a gravidade. Se você colocar hélio superfluido em um becker de vidro aberto, você verá algo que parece bruxaria. O líquido começa a escalar as paredes do vidro. Ele forma um filme finíssimo, de apenas alguns átomos de espessura, o filme de Rowling, que sobe pela parede interna, passa pela borda do copo e desce pelo lado de fora, pingando no fundo. O líquido foge do copo. Ele faz isso porque as forças de atração entre o hélio e o vidro são mais fortes do que a gravidade, e como não há atrito para segurá-lo, ele simplesmente flui para cima, buscando cobrir toda a superfície disponível. Imagine se o seu café fizesse isso. Você o colocaria na xícara, viraria as costas, e quando olhasse de novo, a xícara estaria vazia e haveria uma poça de café na mesa. O superfluido também tem a capacidade de passar por buracos que deveriam ser impermeáveis. Se você colocar hélio superfluido em um recipiente de cerâmica porosa que segura a água perfeitamente, o hélio atravessa o fundo como se não houvesse recipiente. Ele flui através de poros de tamanho molecular sem nenhuma resistência. É o fantasma dos líquidos. Ele atravessa paredes. Ele ignora a contenção. Isso acontece porque, no estado superfluido, os átomos de hélio estão agindo em coerência. Eles não colidem com as paredes do poro. Eles fluem através dele como uma onda harmoniosa. E há uma aplicação prática desse mundo sem atrito que pode mudar a nossa civilização: a supercondutividade. Supercondutividade é a superfluidez aplicada à eletricidade. Em um fio de cobre normal, os elétrons, que carregam a corrente, são como pessoas correndo em uma floresta densa. Eles batem nos átomos de cobre, desviam, perdem energia. Esse atrito é a resistência elétrica. É por isso que o seu computador esquenta. É por isso que perdemos 10% a 15% de toda a energia elétrica gerada no mundo apenas na transmissão pelos cabos. É o imposto da entropia. Mas, se esfriarmos certos materiais, como chumbo ou nióbio, abaixo de uma temperatura crítica, a resistência cai abruptamente para zero. Não quase zero. Zero absoluto. Os elétrons que normalmente se odeiam e se repelem, cargas negativas, de repente formam pares. São os pares de Cooper. Esses pares agem como bósons, as partículas sociais que mencionei no vídeo anterior. Eles se condensam em um estado quântico coerente. Eles deixam de bater nos átomos do fio. Eles fluem através da rede cristalina como fantasmas. Você pode enviar uma corrente elétrica gigantesca por um fio supercondutor mais fino que um cabelo, e ele não esquenta nem 1 grau.
Se você criar um anel de material supercondutor e induzir uma corrente elétrica nele, a corrente vai girar no anel, para sempre, sem bateria, sem fonte de energia. Experimentos mantiveram correntes girando por anos, sem nenhuma diminuição mensurável. É uma bateria eterna, armazenando energia no próprio movimento dos elétrons. É graças a esse efeito bizarro do frio extremo que temos as máquinas de ressonância magnética, MRI, nos hospitais. Os ímãs poderosos lá dentro são bobinas supercondutoras banhadas em hélio líquido. Se elas esquentassem, a resistência voltaria e a máquina derreteria. É graças a isso que temos os trens maglev, que flutuam sobre trilhos magnéticos. O efeito Meissner, uma propriedade dos supercondutores, expulsa os campos magnéticos, permitindo a levitação perfeita e estável. O que esses fenômenos nos ensinam sobre o universo? Eles nos ensinam que o caos e o atrito que dominam a nossa vida, a resistência do ar, o calor da fricção, a turbulência da água, a perda de energia, não são propriedades fundamentais e imutáveis da matéria. Eles são efeitos colaterais do calor. Eles são a sujeira causada pela agitação térmica. Quando limpamos essa sujeira térmica, quando nos aproximamos do zero absoluto, a matéria revela sua verdadeira face. E a verdadeira face da matéria é a ordem perfeita. É a harmonia. É a cooperação infinita. O mundo próximo do zero é um mundo de simetria quebrada, onde as partículas marcham juntas. É um mundo onde as impossibilidades clássicas se tornam rotina. Mas, e aqui está o paradoxo cruel, é um mundo frágil. Basta um sussurro de calor. Basta um raio de luz. Basta um único átomo quente bater no sistema. E a magia quebra. O condensado de Bose-Einstein explode de volta em uma nuvem de gás normal. O superfluido começa a ferver. O supercondutor ganha resistência e queima. A alma quântica visível desaparece e voltamos ao mundo duro e barulhento das bolas de bilhar. O universo protege o zero absoluto com zelo. Ele permite que visitemos o saguão, vejamos os milagres, mas qualquer tentativa de ficar lá permanentemente é sabotada pela invasão do calor externo. Nós gastamos bilhões de dólares e décadas de pesquisa para criar essas pequenas bolhas de frio extremo na Terra. O lugar mais frio do universo não é o espaço profundo, que tem 3 Kelvin. O lugar mais frio do universo conhecido é dentro de um laboratório em Cambridge ou no Colorado, onde chegamos a picokelvins. Nós criamos condições mais extremas do que a natureza jamais criou espontaneamente desde o Big Bang. Mas isso é artificial, é temporário. O que acontece com o universo natural a longo prazo? Se a tendência natural é o resfriamento, a expansão cósmica, será que o universo inteiro vai virar um gigantesco superfluido um dia? Será que chegaremos a um ponto onde toda a matéria do cosmos vai parar e atingir o zero absoluto naturalmente? A resposta é o pesadelo final da cosmologia. É a morte térmica. Não é o congelamento súbito e mágico que vemos no laboratório. É um congelamento lento, agonizante e solitário. O futuro não reserva magia quântica para nós. Ele reserva o isolamento. Na próxima parte deste vídeo, vamos sair do laboratório e olhar para o céu. Vamos falar sobre a entropia em escala galáctica. O universo está esfriando. As estrelas vão se apagar. Os buracos negros vão evaporar. E o que sobrará? Será que atingiremos o zero absoluto no fim dos tempos? A resposta triste é: quase. Vamos viver numa assíntota eterna. Num purgatório gelado, onde a temperatura é 0,1 Joule, 1 Kelvin, mas nunca zero. Preparem-se para a profecia final. Vamos ver como o grande congelamento, The Big Freeze, vai acabar com a história. Não com um estrondo, mas com um suspiro frio. Até agora, passamos a maior parte do nosso tempo juntos, trancados em laboratórios subterrâneos, observando cientistas com casacos brancos lutando contra a natureza, usando lasers e campos magnéticos para criar pequenas bolhas de frio artificial. Vimos a luta heróica para descer a escada da temperatura, degrau por degrau,
lutando contra a lei de Nernst e o princípio de Heisenberg. Mas essas vitórias são pequenas, são anomalias locais. Um condensado de Bose-Einstein em um laboratório no Colorado é uma ilha de ordem cercada por um oceano de calor. Se o cientista desligar o laser ou se a energia acabar, o calor da sala invade o experimento e a mágica quântica evapora em milissegundos. Mas existe um refrigerador que nunca desliga. Existe uma máquina de esfriar que não precisa de eletricidade, que opera em uma escala de bilhões de anos-luz e que tem paciência infinita. Estou falando do próprio universo. Para entender o verdadeiro significado da impossibilidade do zero absoluto, precisamos sair do microscópio e olhar para o telescópio. Precisamos contemplar o destino final de tudo o que existe. O universo está morrendo. Não é uma morte violenta. Não vamos, provavelmente, acabar em fogo. O universo está morrendo de frio. Estamos caminhando inexoravelmente para um cenário que os cosmólogos chamam de o Grande Congelamento, The Big Freeze, ou, ironicamente, a morte térmica. E a pergunta que nos assombra é: quando tudo acabar, quando a última estrela se apagar e o último buraco negro evaporar, o universo finalmente atingirá o zero absoluto? O termômetro cósmico finalmente marcará 0 Kelvin? A resposta é: o pesadelo final da termodinâmica. Não. Nós seremos condenados a uma eternidade de quase zero, presos numa assíntota gélida, onde a temperatura é infinitesimal, mas a paz total nunca chega. Vamos rebobinar a fita cósmica. Há 13,8 bilhões de anos, no instante do Big Bang, a temperatura do universo era de 10 Kelvin. Era o calor de Planck. Tudo o que existia era energia pura, vibrando tão violentamente que as forças da natureza estavam fundidas em uma só. Desde aquele momento, a história do universo tem sido a história de um resfriamento contínuo. O universo se expandiu, e a termodinâmica nos ensina que, quando um gás se expande, ele esfria. A energia se espalha por um volume maior. Hoje, se você apontar um radiotelescópio para o espaço vazio entre as estrelas, longe de qualquer galáxia, você não verá o zero absoluto. Você verá uma temperatura de 2,7 Kelvin. Isso é 270,45 de Krishna. Esse calor residual é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. São os fótons fósseis do Big Bang. É o eco da explosão inicial que foi esticado pela expansão do espaço até se tornar uma brisa fria de micro-ondas. 2,7. Kelvin é muito frio para nós, mas é incrivelmente quente comparado ao que está por vir. O universo continua se expandindo, e graças à energia escura, essa expansão está acelerando. O espaço está sendo esticado cada vez mais rápido. Isso significa que esses fótons da radiação de fundo estão sendo esticados. O comprimento de onda deles está aumentando. Eles estão perdendo energia. Daqui a bilhões de anos, a temperatura do fundo cósmico cairá para 1 Kelvin, depois para 0,5 Kelvin. Estamos deslizando pela ladeira da entropia rumo ao nada. Mas o que acontecerá com a matéria? O que acontecerá com as estrelas, as fogueiras que nos mantêm aquecidos? Nós vivemos atualmente na Era Estelífera, a Era das Estrelas. É a Era da luz e do calor. Mas esta era é uma anomalia temporária. É um breve verão num ano de inverno eterno. As estrelas funcionam porque têm combustível, hidrogênio e hélio. Mas o combustível é finito. Daqui a cerca de 100 trilhões de anos, 10 anos, a última estrela anã vermelha vai esgotar seu hidrogênio e se apagar. O céu ficará preto, completamente preto. Não haverá mais novas estrelas nascendo, porque o gás necessário para formá-las terá sido disperso pela expansão acelerada ou consumido. Nesse ponto, o universo entrará na Era Degenerada. Os únicos objetos que sobrarão serão os cadáveres estelares, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros, e planetas congelados vagando na escuridão. Esses cadáveres ainda têm algum calor. Uma anã branca começa muito quente, mas ela não gera mais energia.
Ela apenas irradia o calor que sobrou, como uma brasa tirada da fogueira. Ela vai esfriar lentamente. Ao longo de quatrilhões de anos, ela vai passar de branco para amarelo, para vermelho, para infravermelho, até se tornar uma anã negra, uma bola de cristal de carbono, diamante, flutuando no vácuo, na mesma temperatura do espaço ao redor. Nesse ponto, a temperatura média do universo estará perigosamente perto do zero. Mas a matéria ainda existe. E se a teoria da grande unificação estiver correta, a matéria não é eterna. Os prótons, os blocos de construção dos átomos, podem ser instáveis. Eles podem decair. Se isso for verdade, em uma escala de tempo de 10 anos, toda a matéria sólida, os planetas, as anãs negras, você e eu, vai se desfazer. Os prótons vão se quebrar em pósitrons e fótons. A matéria sólida vai evaporar em luz fraca. O universo será apenas uma sopa rala de partículas subatômicas e radiação, esfriando, esfriando, esfriando. E então restará a última era, a Era dos Buracos Negros. Os buracos negros serão os últimos guardiões do calor. Stephen Hawking nos ensinou que buracos negros não são totalmente negros. Eles têm temperatura. Eles emitem a radiação Hawking. Curiosamente, a temperatura de um buraco negro é inversamente proporcional à sua massa. Um buraco negro gigante é muito, muito frio, quase zero. Um buraco negro pequeno é quente. À medida que os buracos negros emitem radiação, eles perdem massa. À medida que perdem massa, eles esquentam. Então, o futuro distante do universo será pontuado por flashes ocasionais. Buracos negros gigantes evaporando lentamente ao longo de Google anos, 10 anos. Até que, nos seus momentos finais, eles explodem em uma rajada de raios gama e desaparecem. Quando o último buraco negro evaporar, o último motor de calor do universo terá morrido. Não haverá mais estruturas. Não haverá mais massa concentrada. Haverá apenas um mar de fótons. Luz, com comprimentos de onda maiores que o tamanho do universo atual. E partículas como elétrons e pósitrons, separados por distâncias tão vastas que nunca se encontrarão. A entropia atingirá seu valor máximo. A temperatura será uniforme em todo o cosmos. E é aqui que entendemos o conceito de morte térmica. Morte térmica não significa apenas que está frio. Significa que não há diferença de temperatura. Para que algo aconteça, para que um pensamento ocorra, para que uma máquina funcione, para que a vida exista, o calor precisa fluir de um lugar quente para um lugar frio. Se tudo estiver na mesma temperatura, nada flui. Nada acontece. O universo está morto. Mas, essa temperatura final é zero absoluto? Ainda não. E aqui está a crueldade final da cosmologia. Mesmo depois que tudo morrer, o universo não atinge 0 Kelvin. Por quê? Por causa da energia escura. Por causa do vácuo. Lembram-se do policial quântico, o princípio da incerteza? Ele não desaparece quando as estrelas morrem. O espaço vazio continua tendo energia. E, em um universo em expansão acelerada, existe um horizonte de eventos cosmológico. É a distância além da qual as galáxias estão se afastando de nós mais rápido que a luz. Esse horizonte emite uma radiação. É muito parecida com a radiação Hawking de um buraco negro. É chamada de radiação Gibbons-Hawking. Isso significa que o espaço vazio de um universo em expansão tem uma temperatura mínima intrínseca. Para o nosso universo, essa temperatura é incrivelmente baixa, cerca de 10 Kelvin. É um zero seguido de 30 casas decimais. É o mais perto do zero que a natureza permite chegar. Mas não é zero. O universo ficará preso nessa temperatura para sempre. Uma eternidade de escuridão morna, zumbindo com uma vibração quântica imperceptível. O zero absoluto permanece, como sempre, uma assíntota intocável. O universo será um cadáver que nunca esfria completamente até a rigidez total. Ele sempre terá um leve tremor de febre quântica.
E o que acontece com o tempo nesse cenário? Esta é a parte filosófica mais perturbadora. O tempo é a medida da mudança. Nós sabemos que o tempo passa porque as coisas mudam. O sol se move, o coração bate, o ovo quebra. A entropia aumenta. Mas na morte térmica, a entropia é máxima. Ela não pode mais aumentar. Se a entropia não muda, e se nada acontece, e se a temperatura é uniforme, o tempo passa. Para um observador hipotético nessa era escura, 1 segundo e 1 trilhão de anos seriam indistinguíveis. Não há eventos para marcar a passagem do tempo. O universo se torna um estado eterno, sem passado e sem futuro. Apenas um agora, estático e infinito. Roger Penrose, um dos maiores físicos vivos, sugere que, nesse estágio, o universo perde a noção de escala e de tempo. Sem massa, porque tudo decaiu, e sem relógios, o universo esquece quão grande ele é e quão velho ele é. Alguns, como Penrose em sua teoria da cosmologia cíclica conforme, sugerem que esse estado final de geometria pura pode, de alguma forma matemática bizarra, ser o Big Bang de um novo universo. Que o fim frio é matematicamente idêntico a um começo quente. Mas essa é uma esperança especulativa. A realidade padrão da física aponta para a solidão eterna. Isso nos faz olhar para a nossa era atual com outros olhos. Nós reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos da mudança, reclamamos de envelhecer. Mas a mudança é um luxo. O envelhecimento é um privilégio. Nós vivemos na era de ouro da termodinâmica. Vivemos no breve intervalo em que o universo é rico em energia livre. Temos sóis queimando. Temos gradientes de temperatura. Temos a capacidade de transformar o caos em ordem, vida. Nós somos surfistas numa onda de entropia. O grande congelamento é o destino final da onda. A água ficará calma e plana. Tentar atingir o zero absoluto em laboratório é, de certa forma, tentar simular o fim do universo. É tentar criar uma pequena caixa de morte térmica antecipada. E o fato de não conseguirmos, o fato de que sempre há vazamento de calor, sempre há vibração quântica, é um lembrete de que, enquanto o universo existir, ele resistirá à morte completa. A luta contra o zero absoluto é a luta da existência contra o não ser. Na conclusão deste vídeo, vamos tentar encontrar um significado nisso tudo. Se o destino é o gelo e a escuridão, qual é o sentido da vida? Por que lutar se a entropia sempre vence? A resposta está na jornada, não no destino. A resposta está no fato de que a impossibilidade do zero é o que permite a dança. A imperfeição térmica é o palco da vida. Vamos encerrar celebrando o calor, celebrando a ineficiência, celebrando o fato de que somos máquinas quentes e barulhentas em um universo que caminha para o silêncio. O zero absoluto é a perfeição, e a perfeição é a morte. Nós somos vivos porque somos imperfeitos. Preparem-se para a conclusão. Vamos aquecer nossos corações diante da inevitabilidade do fim. Chegamos ao fim da nossa longa e gélida jornada rumo ao fundo da realidade. Começamos com os sonhos dos engenheiros vitorianos de liquefazer o ar. Passamos pelas equações frustrantes de Walter Nernst que nos disseram: você nunca chegará lá. E mergulhamos no mundo bizarro da mecânica quântica, onde Heisenberg atua como um guarda de trânsito cósmico, impedindo que a matéria estacione. Visitamos laboratórios onde a luz é usada para congelar átomos até que eles percam a identidade e se tornem fantasmas. E, finalmente, olhamos para o futuro distante, para a morte térmica, onde o universo se tornará um vasto cemitério de fótons frios. A essa altura, depois de encarar a inevitabilidade do resfriamento e a proibição fundamental da quietude, vocês podem estar sentindo uma espécie de claustrofobia existencial. A ideia de que estamos presos em um universo que caminha para o nada e que nem sequer nos permite a perfeição do zero absoluto pode parecer uma piada de mau gosto. Pode parecer que somos prisioneiros de um sistema falho, imperfeito, que nunca nos deixa descansar.
Mas nesta conclusão, eu quero virar o tabuleiro. Eu quero que vocês olhem para essa impossibilidade não como uma maldição, mas como a maior bênção que a física nos concedeu. Eu quero argumentar que o fato de não podermos atingir o zero absoluto é a única razão pela qual estamos aqui para discutir isso. A proibição do zero não é uma parede de prisão, é um escudo protetor. O zero absoluto é, por definição, a ordem perfeita. É o cristal estático onde nada se move, nada muda, nenhuma informação é processada e nenhum erro é cometido. Mas sabem qual é o outro nome para a ordem perfeita e imutável? Morte. A vida, a consciência, a beleza, a arte, a ciência, tudo isso é filho da desordem. Tudo isso é filho do calor. Vamos pensar biologicamente por um momento. O que é a vida? O grande físico Erwin Schrödinger, pai da equação de onda quântica, escreveu um livro famoso em 1944 chamado O que é a vida? Ele argumentou que a vida é algo que luta contra a termodinâmica. O universo natural quer que tudo atinja o equilíbrio térmico. Se você deixar uma xícara de café na mesa, ela esfria até ficar na temperatura da sala. Ela morre termicamente. Nós, seres vivos, somos xícaras de café que se recusam a esfriar. Nós mantemos nossa temperatura interna, 36,1 para humanos, queimando combustível. Nós comemos. Nós respiramos. Nós somos máquinas de criar entropia. Nós pegamos energia ordenada, comida, e a transformamos em energia desordenada, calor corporal e resíduos, apenas para manter a nossa estrutura interna organizada. Se atingíssemos o zero absoluto, ou mesmo o equilíbrio térmico com o ambiente, estaríamos mortos. A vida é, essencialmente, um estado de não equilíbrio. Nós somos uma chama que se sustenta. Portanto, a agitação térmica não é nossa inimiga, é o nosso combustível. A imperfeição é o que nos permite mudar, crescer e pensar. Um cérebro no zero absoluto seria um cérebro perfeitamente preservado, sim, mas não teria pensamentos. Um pensamento é um movimento de íons, um disparo elétrico, um fluxo de neurotransmissores. Tudo isso é calor. Tudo isso é movimento. Para pensar sobre o zero absoluto, você precisa estar quente. E vamos olhar mais fundo, para o nível quântico. Lembram-se do policial quântico, o princípio da incerteza? Ele diz que o elétron não pode cair no núcleo porque não pode parar. Essa recusa em parar, essa energia de ponto zero, é o que dá volume aos átomos. É o que permite que a química exista. Se o zero absoluto fosse possível, os elétrons colapsariam. A química desapareceria. Não haveria ligações covalentes. Não haveria DNA. Não haveria água. Haveria apenas uma pasta nuclear densa e inerte. O fato de o universo proibir o zero é o que permite que a tabela periódica seja tridimensional e complexa. O borrão quântico é o que permite que os átomos se conectem e formem moléculas. A incerteza é a cola da realidade. Nós devemos agradecer a Heisenberg toda manhã. Devemos agradecer ao fato de que a natureza é fuzzy, imprecisa e agitada. É nessa margem de erro, nessa vibração fundamental, que a complexidade se esconde. Isso nos leva a uma reavaliação filosófica da nossa busca pela perfeição. A cultura humana é obcecada pela perfeição. Queremos o círculo perfeito, a nota perfeita, a pureza absoluta. Mas a física nos ensina que a perfeição é estéril. O universo nasceu de uma quebra de simetria. No Big Bang, se tudo fosse perfeitamente simétrico, matéria e antimatéria teriam se aniquilado completamente, deixando apenas luz. Nós existimos porque houve uma imperfeição, um desequilíbrio. Para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia 1 bilhão e 1 de matéria. Essa minúscula sobra, essa sujeira estatística, é o universo que vemos hoje. A história do cosmos é a história da quebra da perfeição. O resfriamento do universo permitiu que as forças se separassem. E agora, a impossibilidade de esfriar até o zero final
garante que a história continue. Enquanto houver um mK, milikelvin, de temperatura, há potencial para mudança. Enquanto houver energia de ponto zero, o vácuo não é estéril, ele é um mar de potencialidade. Alguns físicos teóricos especulam que essa energia do vácuo, essa vibração irremovível, pode ser a semente de novos universos. Que flutuações quânticas no nada frio podem desencadear novos Big Bangs? Se o zero fosse absoluto, o futuro estaria cancelado. Como o zero é inatingível, o futuro está sempre aberto. Mas e quanto à morte térmica? E quanto ao grande congelamento? Sim, a ciência aponta para um fim frio. A entropia vencerá no final. As estrelas vão se apagar. Isso é triste? Talvez. Mas isso nos dá uma perspectiva de urgência e gratidão pelo agora. Nós vivemos na era estelífera. Vivemos na era de ouro da complexidade. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A morte térmica acontecerá daqui a 10 anos. Nós estamos no primeiro nanosegundo da manhã cósmica. Nós somos os privilegiados que conseguem ver as estrelas. As civilizações que nascerem daqui a 100 trilhões de anos, se houver alguma, olharão para um céu preto. Elas terão que ler nos livros de história ou nos nossos arquivos digitais que, antigamente, o céu brilhava. Eles terão inveja de nós. Eles viverão no frio, lutando por cada joule de energia perto de buracos negros moribundos. Nós vivemos na abundância. Temos um sol gigantesco desperdiçando energia sobre as nossas cabeças todos os dias. Temos calor sobrando. Reclamamos do aquecimento global e devemos cuidar dele para nossa sobrevivência. Mas esquecemos que o calor em si é um milagre raro no contexto da eternidade gelada. A impossibilidade do zero absoluto é um lembrete de que o universo ainda tem corda para dar. O relógio ainda está tic-taqueando. A música ainda está tocando. Eu quero que você faça um experimento agora. Um último teste. Coloque a mão sobre o seu peito. Sinta o seu coração bater. Sinta o calor da sua pele. Isso não é trivial. Esse calor é o resultado de uma cadeia ininterrupta de eventos que remonta ao Big Bang. A energia liberada na digestão do seu último almoço, que está aquecendo o seu corpo agora, veio do Sol, através das plantas. A energia do Sol veio da fusão nuclear, pressão gravitacional. A gravidade veio da massa acumulada após a inflação cósmica. Você é um pedaço do Big Bang que ainda está quente. Você é uma rebelião contra o frio. Cada batida do seu coração é um grito de não para o zero absoluto. Cada pensamento que você tem é uma onda de calor microscópica que desafia a morte térmica. Enquanto você estiver vivo, você é uma máquina de rejeitar o equilíbrio. E quando morrermos? Nossos átomos vão esfriar, sim, vão entrar em equilíbrio com a Terra. Mas eles nunca, jamais vão parar. Eles continuarão vibrando com a energia de ponto zero. Eles continuarão participando da dança quântica do universo até o fim dos tempos. Nós mudaremos de estado, mas nunca atingiremos a imobilidade. A nossa essência material é eternamente inquieta. Então, qual é a lição que levamos para casa, depois de olhar para o abismo do frio infinito? A lição é que a ciência, embora fria em seus números, revela um universo vibrante. Descobrimos que as barreiras da natureza, a velocidade da luz, o princípio da incerteza, o zero absoluto, não são limitações para nos frustrar. Elas são as regras que definem o jogo. E o jogo é a existência. Sem a barreira da luz, não haveria causalidade. Tudo aconteceria ao mesmo tempo. Sem a barreira do zero, não haveria matéria. Tudo colapsaria. As impossibilidades são as fundações da nossa casa. Nós, humanos, com nossa curiosidade insaciável, tentamos quebrar essas paredes. E continuaremos tentando. Vamos construir refrigeradores ainda melhores. Vamos chegar mais perto do zero. Vamos explorar a física bizarra dos condensados. Porque é isso que fazemos. Nós cutucamos o urso. Nós olhamos para o abismo. Mas, no fundo, devemos ficar felizes por falharmos em atingir o zero.
A falha em atingir a perfeição estática é a vitória da vida dinâmica. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por viajarem comigo do inferno de Dante ao laboratório quântico. Espero que, da próxima vez que sentirem frio, vocês não reclamem. Em vez disso, lembrem-se de que o frio é apenas a ausência de movimento e que vocês, sendo quentes, complexos e imperfeitos, são o milagre que o universo levou 13,8 bilhões de anos para construir. Mantenham-se aquecidos, mantenham-se curiosos e continuem se movendo, porque o movimento é vida. Até a próxima!